Olá, mais uma vez seja bem-vindo ao canal Procopio na Rede. Nós estamos falando aqui sobre programação com acesso ao banco de dados. Nós estamos aqui utilizando o Node.js para acessar o MySQL. Nós não chegamos ainda efetivamente ao acesso ao banco de dados, mas nós estamos aqui nos ambientando com as ferramentas para poder fazer isso. Se você não me conhece, sou o professor Fábio, que a gente fala sobre diversos assuntos. Tenho certeza que algum desses assuntos vai ser interessante para você. Já deixa o seu like para que esse vídeo consiga chegar a uma quantidade maior de pessoas e também se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a cada nova postagem que eu fizer aqui no canal, o YouTube vai te informar. Beleza? No vídeo passado nós falamos aqui sobre algumas rotas GET, nós implementamos essa rota SOAP, a rota OLA e a rota IMC. Essa passando um parâmetro e aqui passando dois parâmetros. Mas vamos tentar ser mais didático no sentido de a gente começar a brincar de manipular dados. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um array chamado autores, tá? E nesse array eu vou colocar aqui dois autores, Miriam Leitão e Ana Beatriz Silva Barbosa, certo? E aqui, pessoal, eu vou colocar esse comando, que é o seguinte, ó, o nome do roteamento, tá? O objeto de roteamento, que é o router, ou router, ponto use, explico já isso aqui, tá? Express, que é o nosso objeto do tipo Express, URL encoded, abre parênteses aqui, chaves, e vou dizer extended, dois pontos, true. Ver se está faltando algum parênteses aqui, algum colchete, eu acho que não. Ponto e vírgula, certo? Então o que é que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que o resultado de nossas requisições a gente quer converter, quer fazer um passe para que seja esse parsing ele seja compatível com o formato JSON, tá? É o que a gente está dizendo aqui nessa linha. Então vamos criar aqui uma rota que ela vai ser utilizada para listar todos os autores que estão aqui nesse array, certo? Então eu vou dizer o seguinte, ó, melhor, deixa eu copiar isso aqui, né, que a gente já vai ganhando tempo. Então vou copiar isso aqui. O nome dessa rota vai ser autores, certo? E o que é que essa rota vai fazer para mim? Toda vez que eu chamar essa rota, eu quero que ele responda para mim, no formato JSON, o quê? O que tem nesse array autores aqui. Tá? Então, a rota é bem simples. Salvei, certo? E agora aqui falta colocar o barra, né, pessoal? Barra. Salvei. Vou startar aqui o serviço. E agora eu vou lá para o browser. Então aqui, pessoal, eu vou colocar localhost 3000 barra autores. Então ele devolve para mim justamente aquele array lá com autores, certo? Vou voltar lá para o Visual Studio Code. Agora eu queria melhorar um pouco essa consulta de autores, eu não queria que ele listasse todos os autores. Eu queria que ele listasse um autor específico. Vamos fazer o seguinte, ó, aqui eu vou colocar Stephen King, o mestre do terror, certo? E agora eu vou criar uma nova rota, que eu vou chamar essa rota aqui de consulta, tá? Vai fazer assim, ó. Nessa rota consulta, a gente vai passar um parâmetro que eu vou chamar aqui de ID, ou de ID como queira, certo? Então, nós vamos chamar dessa forma aqui. E daí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, dentro dessa rota, a gente vai declarar uma nova variável, que eu vou chamar aqui de ID também, e essa variável, ela vai receber o quê? Vai receber o que está vindo lá no parâmetro da requisição. E o nome desse parâmetro, que está aqui em cima, é o ID, certo? Na sequência, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar, eu vou responder, no formato JSON, o quê? O nome do autor que está nesse índice aqui. Lembrando, né, que aqui em TypeScript, se eu tenho esse... Cadê o array? Cadê o array aqui, né? Então, está da seguinte forma, né? Aqui
índice 0, aqui índice 1 e aqui índice 2. É isso mesmo? Então, o usuário vai passar na URL um desses índices, a rota vai pegar o índice que foi informado, vai jogar para essa variável ID e vai fazer o quê? Vai acessar esse array autores no índice em que o usuário informou que gostaria de obter informação do autor. Então, justamente na variável ID, certo? Então, isso aqui seria a cara aí dessa nossa rota consulta de autores. Então, eu vou parar aqui novamente o serviço, vou restartar, já salvei, tá? Vou restartar, ele voltou, e agora eu vou lá para o browser mais uma vez. Então, aqui no browser, ó, eu vou dizer, acesse a rota autores, consulta, e agora eu vou dizer, olha, eu quero acessar o nome do autor que está no índice 1, por exemplo. Só lembrando que o 0 é Miriam Leitão, o 1 é Ana Beatriz e o 2 é Stephen King, tá? Se eu chamar isso aqui, ele me mostrou Ana Beatriz Silva. Se eu colocar o 2 aqui, ele vai chamar o Stephen King. Beleza, pessoal? Vamos voltar lá para o Visual Studio Code. Veja que as nossas rotas que nós criamos até então são todas do tipo GET, né? A gente viu lá que uma rota é formada por o quê? Pelo nome do roteador, ponto, o método que aquele roteador vai utilizar, né? A gente só está utilizando até então o método GET. Só que existem outros métodos que podem ser implementados, como por exemplo o método POST, que ele é utilizado para criar um determinado recurso, né? Inserir um recurso específico. A gente tem também o método PUT, que é utilizado para editar, né, atualizar um recurso já existente. A gente tem também o método delete, que é utilizado para excluir um recurso. E tem outros métodos como options, patch, trace, read, connect, enfim. Mas o que para a gente vai ser interessante vai ser falar sobre o método get, que a gente já vem falando, sobre o método post, que é para incluir um recurso, o método put, que é para atualizar um recurso, e o método delete, que é para excluir um recurso. Só que, diferentemente do método get, que eu posso utilizar o browser para digitar o URL e eventualmente passar algum parâmetro, os métodos post, delete e put, eu preciso programar algumas rotinas para testar de fato esses métodos. Isso vai consumir o nosso tempo. E para isso, existem algumas ferramentas que podem nos auxiliar. Uma delas é o Postman, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder baixar. Baixa o Postman, instala. Quando você estiver instalando, ele vai perguntar, você quer criar um e-mail, você quer criar uma conta para acessar o Postman, ou você quer utilizar o Google para fazer a validação? Eu estou fazendo isso, tá? Eu usei o Google para fazer a validação. Vai lá, estou te esperando aqui. Pronto, então depois que você instalou o Postman e abriu ele, ele vai trazer você para uma página parecida com essa daqui. Ele já está me dando aqui as boas-vindas, né? Boa tarde, com o login que eu fiz lá no Google. E aqui eu posso criar o meu workspace. Então aqui, ó, eu vou mudar esse cara aqui, vou chamar ele de aulas, por exemplo, certo? E vou deixar standby, vou voltar lá para o Visual Studio Code e depois a gente vem para cá para testar a nossa rota aqui no Postman, beleza? Então vamos lá. E agora vamos implementar a rota post para fazer a inclusão de autores nesse nosso array aqui. Então vou aproveitar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. O detalhe agora é o seguinte, pessoal, que a nossa rota vai ser do tipo post, não é mais get. Eu estou utilizando o método post porque eu quero incluir um recurso, onde esse recurso vai ser o quê? Um elemento nesse meu array aqui de autores, certo? O nome da minha rota aqui vai ser inclui. Autores inclui. Certo? E aqui o que nós vamos fazer, pessoal, é o seguinte. Nós vamos criar uma variável chamada nome, que ela vai ser responsável por pegar o nome do autor, que eu quero incluir, certo? O detalhe é o seguinte, é que o nome do autor, ele vai seguir no corpo da minha requisição, certo? Não como um parâmetro, vai seguir no corpo da minha requisição. E o nome desse camarada vai ser nome, certo? Então, lá no corpo da minha requisição vai seguir um camarada chamado nome,
E o que vier lá, eu quero jogar nessa variável nome aqui, certo? E aí eu vou fazer, olha, o array autores, ele vai, nesse array autores vai ser incluído o quê? Eu vou usar o método push aqui para incluir um elemento lá no final do array, né? E aí eu vou incluir o quê? Justamente o que está vindo na requisição, né? No corpo da minha requisição, que é o nome do autor. Então, nome. Depois de fazer isso, aí eu queria retornar a lista de autores cadastrados, que é isso aqui, né? Eu retorno um JSON com a lista do nome dos autores cadastrados. Ctrl S, salvo, e agora eu vou aqui startar o meu serviço, certo? Então, o serviço está rodando e agora eu vou testar essa requisição não mais utilizando o browser, utilizando a URL. Eu vou utilizar o Postman para fazer o teste dessa requisição. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui no Postman, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui nessa abazinha mais, tá? Cliquei aqui nela. Posso fechar essa overview aqui. Então, nessa aba que eu acabei de criar, veja que eu tenho uma série de métodos aqui, certo? Método post, put, patch, delete, copy, head. Eu vou escolher aqui o método post, que é o que eu vou utilizar para quê? Para chamar aquela rota que nós acabamos de criar, certo? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou escolher aqui body, que eu estou dizendo que o nome do autor vai seguir pelo corpo da requisição. Vou marcar isso aqui, tá? Essa opção. Detalhe para ela que perdi alguns minutos preparando esse material porque não tinha marcado essa opção aqui, tá? E vou dizer o seguinte, ó. A chave que eu vou mandar vai ser o nome, certo? Que é o nome do autor que eu quero incluir. O nome do autor vai ser Procópio, certo? E aqui na URL, que a requisição vai ser com o método post, eu vou dizer, olha, localhost, 3000, barra, qual o nome da rota que a gente colocou lá? O nome da rota é inclui. Não é isso mesmo? Vamos voltar lá só para a gente conferir. O nome da rota, ó, autores inclui. Eu acho que eu nem coloquei autores, né? Deixa eu copiar isso aqui, ó. Autores inclui. Fica melhor. Vamos voltar para lá. Então, ó, aqui o nome da rota é autores inclui, certo? Então, body, a chave é o nome e o valor que vai seguir na chave é Procópio. E agora eu vou submeter essa requisição, certo? Pessoal, mas antes disso, se você chegou até aqui, porque certamente esse vídeo está sendo interessante para você, né? Deixe seu like para que esse vídeo chegue aí para uma quantidade maior de pessoas. E para você ficar sempre antenado no nosso conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque o YouTube vai sempre lembrar de avisar você que tem um material novo. Beleza? Então vamos lá, vamos mandar essa requisição aqui. Ele mandou, olha só pessoal, eu acabei de cadastrar o Procópio, né? E ele já tinha esses 3 autores aqui e incluiu um novo autor, que é o autor Procópio. A gente também pode fazer, sabe qual o teste aqui? Olha só, eu posso modificar aqui, dizer que o método é get. E aqui, lembra que a gente criou uma rota chamada autores, que ela lista todos os autores, e se de repente eu colocar aqui, por exemplo, consulta, ele pode passar para mim, ele pode consultar para mim um autor, um determinado código. Vamos colocar o seguinte, ó, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2 e o Procópio é o 3. Vamos colocar /3. E aqui, ó, vou voltar para params, tá? Porque é do tipo get. E vou dizer o seguinte, vou simplesmente mandar ele consultar para ver se ele vai trazer para mim aqui o Procópio. Então, olha só. Então, a nossa rota autores funciona, a nossa rota consulta funciona, a nossa rota inclui do método post, ela também funciona. Então, muito obrigado por sua companhia e por sua parceria e eu espero reencontrar você no próximo vídeo.